Olá pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos falar sobre o bode Azazel. Quem é ou o que é Azazel? Apertem o cinto. Vamos embarcar nessa viagem, pessoal. E é isso aí, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Isso aí. Vamos desvendar esse assunto hoje. E é isso aí, né, pessoal? Vamos começar o nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo a partir de agora estará no YouTube, no Facebook, no Instagram, no COS TV, no Telegram e na Twitch TV. Aí alguém me pergunta, Adelmo, o que é COS TV? É um sistema, uma plataforma parecidíssima com o YouTube. Tá começando agora, mas já vi que tem muito futuro. Funciona quase igual, uma cópia, digamos assim. O YouTube vai sofrer um pouquinho mais porque deixou a gente à deriva aí, sendo censurado. E agora ele já tem um concorrente chegando, né? Espero que ele acorde pra vida agora e despache os nossos vídeos para os nossos inscritos. Deixa de besteira que aí ele acaba perdendo, né? Eu vou deixar depois o link do COS TV de todo mundo aí para vocês acessar lá, entrar, ver os vídeos, né? E é isso aí. Nós temos um assunto legal, que todo mundo já sabe, né? Canal Adelmo Souza, vocês se inscrevam em toda a plataforma que vocês puderem aí, né? Curta, compartilhe, deixe seu like. E o nosso tema de hoje é um tema muito aguardado, né? Está sendo pedido há muito tempo pela galerinha. Vamos falar aqui as nossas manchetes. Aconteceu, virou manchete. Vamos lá. O bode Azazel. Quem é ou o que é Azazel? O bode é chamado de Azazel ou é para Azazel? O bode emissário realmente representa Jesus? Quem foi que disse que Azazel significa bode emissário? O bode emissário não era oferenda, pois não era puro. Então essas são as principais manchetes, né, que nós temos aqui. E nós vamos falar um pouquinho. Mas antes disso, só gostaria de deixar uma coisa clara. Esse é um vídeo que me pedem há muito tempo e eu fico relutando para fazer. Por quê? Porque é assim, nosso canal, ele não é um canal ecumênico. É um canal aqui que eu trago textos bíblicos que eu gosto de comentar, mas não é ecumênico. Mas tem uma coisa aqui que a gente respeita, assim, eu tenho aqui ouvintes, como eu poderia falar, judeus, eu tenho ouvinte da Adventista, eu tenho ouvintes aqui da Católica, eu tenho ouvinte de várias denominações pentecostais, de denominações tradicionais, bem tradicionais. Inclusive eu sou da Igreja Batista tradicional. Eu respeito todas elas, eu procuro trazer essas visões da maioria das pessoas. Então a gente respeita. E esse tipo de assunto sobre Azazel é um assunto complexo que as pessoas vêm logo na mente querer atacar a Igreja Adventista. E já vou falar logo de início que isso não vai rolar, né? Eu não sou da Igreja Adventista, vocês sabem que eu sou da Igreja Batista, bem tradicional, né? Mas isso não está me dando um alvará para sair aqui atacando Ellen White, ou seja lá quem for. Se o texto bíblico não corroborar com ela, tudo bem. Não vai corroborar e acabou. Eu não preciso defender nem atacar.
ela tem a turma, todos os como é que poderia falar aí pra vocês, os teólogos, né, da Adventista, mas eu acho que isso aí não precisa, né, a gente tem que respeitar. Porque durante o que eu for falar aqui, vocês vão ver que não é só Ellen White que fala aquela visão sobre Azazel. É por isso que tem que ter um pouco de cuidado aí em sair atirando pra todo lado, né? Então essa que é a questão, a gente respeita, é bem democrático, então vamos lá. Como eu falei, nós não somos politicamente corretos. Politicamente correto é aquele falso, né, que a Bíblia chama de morno. Aqui não, a gente tem opinião. Sempre teve opinião o canal Delmo Souza. Só que a gente não fica aqui atacando, fazendo hater de ninguém, né? É um canal legal que é pra se divertir aqui. Quem não concorda, não concorda. E é isso aí. Já esclarecendo tudo isso, vamos falar sobre o assunto. Então já fui dado as manchetes aí. Como eu falei, estarei em várias plataformas agora. Então, tô dando uma mudadinha. E alguém fala, Delmo, esse QR Code aí é o que? Esse QR Code é alguns amigos pediu, Delmo, se você tem Pix, deixa um QR Code aí pra gente mandar alguma coisinha se você precisar. Então, quem quiser, tá aí, né, me pediram. Eu não vou deixar número de telefone, número de nada aí, né, mas quem quiser, o QR Code está aí do Pix, só vai fazer um Pix quem quiser, né, não é obrigado não, viu? Então, vamos lá. Vamos só encostar aí no QR Code e já transfere. Então, vamos começar. Deixa eu botar aqui uma tela mais diferente. Vamos dar uma mudadinha aqui que a gente vai para outras plataformas. Vamos organizar esse negócio. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando bom o negócio. Então, é assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O bode Azazel, quem é ou o que é Azazel? Né? Vamos falar logo sobre isso. Primeiramente, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é o seguinte, que esse assunto é mencionado no livro de Levítico, capítulo 16. E antes de mais nada, eu quero explicar que as literaturas do Oriente Médio, principalmente as hebraicas, ela tem uma estrutura quiástica, né? Ela tem uma estrutura bem diferente das estruturas do Ocidente, né? Digamos assim, é uma estrutura quiástica, a estrutura literária dele. E como é que funciona essa estrutura? Eu vou mostrar aqui agora para vocês antes de a gente ler o texto, porque a gente não vai perder tempo lendo tudo, o texto que é muito grande, né? Então vamos lá. A estrutura ela vai da seguinte maneira. Deixa eu compartilhar com vocês aqui grande, depois eu boto pequenininho aqui para ficar mais fácil. Então ela segue isso. O próprio livro de Levítico ele vai seguir o seguinte, a estrutura literária. No capítulo 1 ao 7 de Levítico, ele fala da legislação cultica. No capítulo 8 ao 10, fala da história sacerdotal, que é a letra B. A outra é a letra A, a letra B, agora a letra C. São as leis pessoais de pureza, que está no capítulo 11 a 15. A letra D, que é o ápice, né, é o cerimonial do dia da expiação. Então, o cerimonial é a base central do livro de Levítico. Então, capítulo 16. Aí vem voltando nas leis morais pessoais, capítulo 17 a 20. Depois vem de novo a legislação sacerdotal, capítulo 21 a 22. E a legislação cultica, de volta no capítulo 23 a 25. Então, isso é uma estrutura quiástica. Você vem falando do assunto, do mês você para e retorna ali, vindo ao contrário, e explica ponto a ponto. E se a gente for agora para o capítulo 16, você vai ver do Ló, daí você vai ver que disse Yahvé a Moshe. Se você for pegar lá o livro de Levítico, capítulo 16, vai dizer logo no início: depois da morte de Nadab e Abiú, o filho de Arão. Então, e disse
o Senhor, o Jeová, ou Yahvé, a Moshe, a Moisés? Letra A. Então, a partir seguir essa seguinte estrutura. Letra A. Arão não devia entrar no lugar santíssimo o dia em que quisesse. Versículo 2. O versículo 3 e 4. Ofertas sacrificadas de Arão e as vestes especiais, que são as vestes sacerdotais. Letra C. Ofertas sacrificiais providas pelo povo. Está no versículo 5. A letra D. O novilho de Arão e bode, que vai ser lançado sorte por Yahvé, ou pelo Senhor, ou bode para Azazel. Letra E. Arão santifica o novilho como oferta pelo pecado. Então, dele, né? 11 e 14, versículo 11 e 14. Letra F. O bode da comunidade é oferecido como oferta pelo pecado. Versículo 15. Letra G. Expiação efetivada. A expiação é finalizada. Está no 20. Versículo 20. Então ali é o ápice. A expiação efetivada e finalizada é o tema central desse versículo, capítulo 16, que é a letra G. Aí volta ao contrário de novo. O bode da comunidade por Azazel enviado ao deserto. Letra F, que está no versículo 20b e 22. Letra E, vindo ao contrário, encerramento das atividades de Arão, 23 e 25. Letra D, bode por Azazel, novilho de Arão, bode, oferta pelo pecado. 26 a 28 os versículos. Letra C, povo repousa e se humilha, versículo 29 a 31. Letra B, sacerdote ungido oficia vestindo roupas especiais, 32 a 33 os versículos. E letra A, sacerdote ungido fora expiação. O sacerdote ungido fará expiação uma vez ao ano, versículo 34. E termina dizendo como Yahvé, ou Jeová, ou o Senhor ordenou a Moshe, que é a Moisés, né? Então, nós vamos seguir essa estrutura quiástica, que é a estrutura dos textos hebraicos. Quem não ainda entendeu essa dinâmica dos textos hebraicos, é bom aprender, porque senão fica muito difícil você estudar texto bíblico. Senão você vai ter que ficar nas moletas teológicas do que o povo fica enganando a vida toda. Ou você aprende, ou você não aprende, né? Então vou fazer uma pequena leitura, vou compartilhar minha tela com a do coisa e vou ler só o início aqui do Levítico para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então vamos lá, vamos postar aqui a imagem para nós dois, dividir. Não sei se vocês vão ver aí, mas se você estiver numa telinha boa vai dar para ver, né? Então vamos lá. Depois que os filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé ou do Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, o teu irmão, que não é qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei numa nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça colocará um turbante feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho por sacrifício e por seu próprio pecado, e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor
à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Jeová ou Yahvé, né? E outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja a sorte caiu para Yahvé, para o Senhor, ou para Jeová, e sacrificará como oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado será esse bode aí que foi tirado sorte na pedra, saiu para ele, para o Senhor. Entretanto, o bode sobre qual caiu sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para com ele fazer rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Eu estou gostando dessa Bíblia King James, que ela já resolveu essa questão, né? Eu falei que ia compartilhar com vocês, acabei que eu nem compartilhei, né? Mas é isso aí. Então, o que nós podemos entender aí, deixa eu transferir aqui para vocês, é que na Bíblia aí, se vocês forem observar, a gente vai notar isso aí, que Deus, vamos fazer um resumo aqui rapidinho, deixa eu voltar. Deus, ele chamou logo Arão e falou para assim: Arão, não é qualquer hora que você pode entrar. Então esse é o início daquele esquema que eu coloquei ali. Arão, você não pode entrar qualquer hora ali. Você lembra que seus filhos morreram? Se você fazer isso e sem minha permissão, vai morrer também, né? E para entrar lá precisa das roupas. Então, se você for olhar nas roupas sacerdotais, ele tem que usar até um short por baixo. Não pode só ir com a túnica, para não ver as partes íntimas, porque ele vai subir uma escada, né? Então essa é a primeira questão. Só que ali está dizendo que tem uma pedra com 2 nomes. O nome do Senhor, que não é Jeová, é o nome lá em hebraico, né? Que é YHWH, Yud-Heh-Vav-Heh, que um chama de Yahweh, outro de Yahweh, né? Ou chama de Yahvé, no portuguesado, né? Ou Jeová. Então esse é o nome do Senhor, e o outro ia sair o nome Azazel. Então um é para o Senhor e o outro é para Azazel. É aí agora que começa aquela corrida, aquela confusão teológica. Eu quero explicar. Primeiramente, vamos chegar nos finalmente, botar logo os pingos nos i e arrumar essa bagunça, né? Que a turma gosta de fazer uma bagunça. O texto, ele é de origem hebraica. Ele está falando para a comunidade de Israel. A comunidade de Israel é uma comunidade do Oriente Próximo, ali do Oriente Médio, né? Eles estão envoltos na cultura do Oriente Médio. Onde foi que Moisés encontrou Deus? Encontrou em Midian, que é colado ali perto do Egito e é no deserto ali de Midian. A gente nunca pode esquecer dessas coisas. Os elementos que são daquele povo ali, Israel sabe. Outra coisa muito interessante, o próprio Abraão, ele é de Ur dos Caldeus. Na própria cultura, na sociedade hebreia, ele tem aqueles elementos do folclore e da cultura de lá também babilônica, né, dos caldeus ali. A gente tem que sempre lembrar disso. Alguns nomes de deuses pagãos que é citado no texto por Moisés, eles eram conhecidos pela turma. Que a turma os ocidentais, eles querem dominar uma coisa que não é deles, é da cultura própria. Esse nome Azazel não é um nome desconhecido por ninguém, não. Ninguém sabe o que significa.
um dicionário diz que pode ser mentira. Todo mundo sabia e sabe e sempre soube o que significa esse nome. Não é, não foi e não será bode expiatório. Todo mundo sabe disso. No contexto em que foi criado esse texto, no período, demônio, prefiguração de Jesus, não sei o que lá, vamos dar um tempo. A turma cristã tem hora que ela passa do limite. É por isso que algumas pessoas falam mal de alguns cristãos, porque realmente passa do limite. Quer manipular o texto todo. Nessa época não tinha concepção ainda cristã. Outra coisa, Deus lidar com Israel de maneira didática, tudo materializado. Não tem nada espiritualizado. Deus está mostrando de maneira didática como é que é tirado o pecado. Como é que a melhor maneira que ele conseguiu mostrar para Israel foi ele materializando como seria. Ele quer dizer que o pecado exige sacrifício e que pessoas inocentes acabam pagando por quem pecou. E é por isso que dentro desse ritual, um animal que é inocente, ele acaba morrendo, né? E o outro levando a transgressão pelo pecado e que o ser humano cometeu. É isso que esse texto está trazendo. E esse texto também traz elementos e que existem seres malignos que estão ali por trás do ser humano fazendo pecar sempre. Inclusive essa figura Azazel aparece nesse contexto. Vocês estão entendendo? Então, primeiramente vamos deixar isso claro, para a gente prosseguir. Porque alguém fala assim, mas eu acho, porque Santo Agostinho, Santo Tomás, para com isso, desde neurose. Porque a teologia reformada, não quero saber disso. Eu quero saber do texto bíblico, do contexto que foi escrito, para que comunidade ela está sendo escrita, e vamos aprender a ler direito. Lá não fala que o nome é bode Azazel. Você viu que dentro desse início aí, a gente leu, diz que é o bode para Azazel. Então vamos para o primeiro questionário que eu tinha feito aqui, para a gente continuar aqui. Olha, vamos lá. A gente leu a primeira parte, vamos ver. Vou até botar grande aqui o slide. O bode Azazel, quem é ou o que é Azazel? O bode é chamado de Azazel ou é para Azazel? Então vamos responder logo essa questão. Dentro do texto de Levítico, lá diz o quê? Lá diz que será um bode tirado do sorte, um para Yahweh, Yahvé, ou então Jeová, que é Deus, e o outro será tirado do sorte para Azazel. Vocês já entenderam que aí tem duas pessoas envolvidas, né? Vamos ser francos. Aqui a gente não engana. Aqui a gente não fica aqui manipulando as coisas. Já deu para entender que está sendo falado de duas entidades. Agora, dentro do judaísmo, tem correntes que dizem o seguinte, que o bode para Azazel e o bode para Deus, né, para o Eterno e o de Revavirê, o que acontece? Segundo algumas tradições judaístas, alguns midrashes e tal, o que vai dizer alguns tratados também, Talmud, não sei se é Sanedrim, alguém tem um tratado lá que fala, esqueci agora. Deixa claro o seguinte, que como eles não admitem outro Deus maior do que Deus, mas admite as divindades pagãs, né, que são demônios. Então eles dizem o seguinte, que esses dois bodes estão representando as duas naturezas do ser humano, a natureza boa e a natureza ruim. Querendo ou não, em outras palavras, ele está dizendo sim que Azazel é uma entidade maligna. Não é como Deus, não é o eterno criador, mas é das criaturas ali a maligna. É claro que está dizendo isso. Está muito bem claro. Isso na cultura judaica. Agora vamos ler normalmente.
Não havia necessidade de sortear um para Deus e um para Azazel, sendo que os dois iam ser usados ali, Deus poderia usar os dois, já que os dois eram puros. E eu vou te explicar por quê. É nessa hora que a turma entra naquela questão que Ellen White, porque eles falam bem assim, que no livro Primeiros Escritos, realmente, lá fala, né, no livro Primeiro Escrito de Ellen White, eu anotei até a página aqui, Primeiro Escrito, terceira mensagem encerrada, página 279, né, 280, 281, por ali você vai ver. Ela fala um pouquinho sobre essa questão. E também no livro Primeiro, O Grande Conflito, página 284. Eu não li todo o contexto do Grande Conflito, então não posso ser leviano e falar mal aqui da Ellen White. Se ela falou errado ou não, não sei. Eu vi partes. Eu vejo o povo comentando partes. Pra mim isso não funciona. Eu não li também esse livro todo, Primeiros Escritos. Tem coisas que eu gosto que ela escreva, tem outras que não. Agora, vamos entender o seguinte. Para os judeus, o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, como está aí, o nome verdadeiro é Yom Kippur, que é o nome lá que está hebraico, né? A gente traduz como o dia do perdão, que é o dia da expiação. Mas é o dia do perdão. Que Deus vai perdoar os pecados. Então, no dia de Yom Kippur, o que acontece? Para os judeus é o Shabbat Shabbaton. O que é isso aí? Seria o sábado do sábado. Por quê? Porque é o dia santo do santo. Kadosh Kadoshim, como diria ele. Que o Cohen, né? Que é o sumo sacerdote, vai entrar ali no Santo Santíssimo, Santo Santório, Kadosh Kadoshim, Santo Santuário. Né? Ele vai entrar lá para fazer o sacrifício. Então é o dia mais importante. É o sábado mais importante para a cultura judaica. Pra você ver que o sábado não só tem a ver com o dia sétimo, dia nenhum. Tem vários sábados dentro da Bíblia. Tá vendo? Que nem tudo eu concordo com o que está escrito ali, da turma de Ellen White. É os, como diriam, sábado do sábado, Shabat. Que esse Shabat é descanso. Né? Então o que acontece? Se a gente for entender daí por diante, a gente vai entender a seguinte coisa. Nós lemos ali em Levítico que há um sorteio para o bode. Eu não vou falar das roupas sacerdotais, porque isso é do dia do Yom Kippur. Eu posso falar o outro vídeo só sobre Yom Kippur e falar tudo sobre a roupa ali, ler tudo de novo. Mas eu quero me focar só nos bodes por enquanto. Então Arão, ele pega um novilho e um cordeiro, mata lá para fazer a expiação dos pecados dele. Porque se ele não estiver puro, ele não pode continuar o ritual para os outros. Então ele se purifica primeiro e todo mundo está imundo, mas ele está puro. E dali em diante ele vai começar agora a zerar e vai começar a fazer agora os pedidos e os preparativos da expiação agora do povo e da tenda, do santuário, de tudo. Por quê? Porque o ser humano, ele é impuro, ele peca muito. E aquele pecado contamina tudo, inclusive o próprio santuário ficou contaminado. Com os pecados de todo mundo da tenda ali, de todo mundo que estava presente ali. Então tinha que fazer uma expiação por tudo agora. Por quê? Porque o serviço dentro do santuário era feito diário. Então o santuário estava contaminado também. Entenderam? Então mata um cordeirinho ali, faz a expiação, e depois pega o sangue do bode e junta ali, expia e joga 7 vezes ali na arca, na tampa, na cortina, né? Que eu esqueci o nome daquela cortina, mas tem um nome do santuário. E o que acontece? Ele joga aquele sangue para purificar, na verdade, um ato de purificação. Mas vocês viram, dentro do contexto que eu li, uma coisa eu achei interessante, que eu não vejo ninguém abordando isso. O que está bem claro ali é que o bode que foi para Azazel, ele só é trazido à presença de Arão para confessar os pecados de tudo, do pessoal, do santuário, de tudo, para confessar para o... Não, santuário não pega, porque santuário não é uma pessoa, santuário é o local lá. Mas uma coisa que eu achei engraçada é que o bode
só é trazido à presença ali do sacerdote para confessar o pecado depois de ter terminado o ritual de expiação. Agora, você vê que coisa interessante? Aqui, ó. Vou retornar aqui o texto e vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Deixa eu até compartilhar aqui. Deixa eu botar a minha tela com a outra. Se não der pra ver, paciência. Aí, ó. Eu vou compartilhar. Então vamos lá. O que é que diz aqui no texto? Quer ver qual é o versículo? Vamos lá. Receberá a comunidade 2 bodes, Capítulo 8, versículo 8. E lançará a sorte mediante 2 pedras com o nome do Senhor e outra com o nome para Azazel. Arão tomará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará em oferta pelo pecado. Entretanto, o bode qual saiu sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para ser feito com ele rito de para fim de expiação, a fim de ser levado para o deserto para Azazel. Arão oferecerá o novilho, tal. Deixa eu ver onde é que eu posso chegar aqui para vocês entenderem. Achei aqui, versículo 20, 16, versículo 20. Concluída a expiação no lugar santíssimo da tenda do encontro, do altar, fará trazer o bode ainda vivo. E Arão porá a mão sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas e todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode e em seguida ele enviará para o deserto. Aí vai começar o cuidado do homem que já foi feito para isso, né? E o bode carregará consigo as iniquidades do povo para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Uma coisa muito interessante que nós podemos observar aí. Vamos retornar minha imagem só. O bode, ele só volta para aquela cerimônia depois que depois de haver feito expiação. Isso quer dizer o quê? Que terminou a expiação. Eu não entendo qual é o problema das pessoas que acham que o bode está fazendo expiação por alguma coisa, o outro bode. A expiação foi feita dentro do Santo Santório. Do Kadosh Kadoshim, do Santo do Santo. Pelo Cohen, né, que é o sumo sacerdote. Foi feito lá dentro da expiação. Vamos ver aqui alguns comentários. Interessante. Então vamos lá, ó. Botei aqui algumas imagens. Deixa eu aumentar aqui para vocês e depois eu boto pequena. O bode emissário, ou bode para Azazel, Levítico 16:8. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé, ou do Senhor, e outra com o nome de Azazel. Então tem o desenho de 2 pedras e tá aí os bodes. Você tá vendo lá lançando sorte e na hora lá sai o nome na pedra. E ele vai dizer que um lado é outro. Tá ali no meio o sumo sacerdote e os seus auxiliares ali. E aí tá 2 pedras com o nome. Né? Esse é o primeiro que deve acontecer. É muito interessante esse ritual. Ele é bem didático. Eu acho muito simples. As pessoas criam um problema com esse ritual. Não é. Ele é muito simples. Agora vamos lá. Vamos ver alguns comentários de eruditos, de pesquisadores, que alguns teólogos querem ser dono da verdade. Eles acham que eles sabem tudo. Mas existem teólogos, outros pesquisadores, que são autoridades judaicas, que são autoridades cristãs, que também trabalhou com toda essa linguagem do Oriente Médio e fez os seguintes estudos e vamos falar um pouco sobre ele. E não sou adventista. Aqui, ó, interessante. Vamos aqui para o entendimento de Levine. Né? Levine é o sobrenome, né? Mas o nome dele é outro. Então, Levine diz o seguinte:
Isso tá no comentário da Torá. Aí tá o livro, né? DJPS Torá Comentário, Commentary, no livro de Levítico. Ele fala o seguinte, Levine: o bode expiatório não fazia parte dos ritos de expiação propriamente dito e não foi abatido. Estava simplesmente estacionado ao lado do outro bode e assim selecionado pelo sorteio. Tá lá nesse livro, o comentário da Torá, na página 103, né? Quem tiver esse livro aí em inglês, aí na página 103 você vai ver essa questão. Levine é uma das autoridades no livro de Levítico, né? Até combina, né? Levine e Levítico. E ele nota essa questão, porque no texto ele fala sobre isso. No texto fala que o bode está estacionado ali ao lado. Eu vou tentar falar para vocês, mas como é essa questão? Existe 2 bodes, é sorteado para Deus, outro para Azazel, e durante toda essa questão, um bode está ali parado, vivo, vendo todo o ritual que está acontecendo. Esse bode é meio que uma testemunha. Ele está vendo que os pecados dos filhos de Israel estão sendo perdoados ali, né? Ele está sendo uma testemunha ocular. Eu vou até explicar depois sobre isso aí. Aquele bode está sendo uma testemunha ocular de que Deus está perdoando os filhos de Israel. Essa que é a verdadeira questão que está sendo levantado ali. Levine falou certo, né? Vamos ver aqui mais outra questão aqui. Vamos pegar o texto, se a gente for pegar a tradução realmente literal, porque alguém fala bem assim, mas na minha Bíblia, ao meio da Ara, que o povo tem essa coisa, né? O povo fala bem assim, a versão mais correta é a tal. Não, a versão mais correta é o que está escrito no original, e você vai parafraseando na hora, e não o que uma editora quis. Né? Vamos logo falar a verdade. Vamos ser... a King James, a de Genebra, não. A versão original é você pegar realmente o texto, pegar uma pessoa que é autoridade naquelas letras e tentar. O que é que está dizendo isso aqui? Olha o que acontece aqui. Eu peguei esse trecho de Levítico, né? Eu pedi para mandarem para mim, porque eu não leio nem coisa, e mandaram tudo direitinho para mim. Olha o que acontece aqui. Vamos falar sobre esse texto aqui rápido. Vou até compartilhar com vocês. Levítico 16:10. Nessa parte, no hebraico lá, se nós formos olhar, lá está escrito o seguinte: e o bode que subir sobre ele, sorte para Azazel, será apresentado vivo diante de Yahweh, que é o Senhor, essa letra YHWH, para expiação diante dele, para enviar ele para Azazel no deserto. Vamos tentar trocar em miúdos, né? Porque, como eu falei, tem gente que não entende. A gente precisa trocar em miúdos, né? Vamos compartilhar de novo, vocês vão vendo aí. Vamos trocar em miúdos. Lê com calma aqui. E o bode que subir sobre ele, sorte para Azazel, será apresentado vivo diante de Yahweh ou de Jeová, para expiação diante dele. A expiação foi feita diante do bode. Porque o bode estava ali presenciando as coisas, ele estava vivo vendo as coisas. Diante dele. Para enviar ele. Que a turma tem que ter cuidado, não é diante de Deus não. Porque diante de Deus, para enviar Deus para o deserto, não. O bode que subiu sobre ele a sorte para Azazel será apresentado vivo diante de Yahweh ou de Jeová, para expiação diante dele, para enviar ele para Azazel no deserto. Então foi feito o bode foi agora apresentado vivo. No original a gente vê que é assim, que ele está ali diante de Deus, diante do altar ali,
Ele está vendo tudo. E ele é apresentado vivo. Para quê? Para que seja transferido o pecado para ele. Para que ele vá para o deserto. Ele não está fazendo expiação. Quer que eu leia de novo? Para deixar bem claro. Vou ler de novo aqui. Vou botar grandão para vocês verem aí, ó. E o bode que subir sobre ele. Sobre ele quem? O bode. A sorte para Azazel. Será apresentado vivo diante de Deus. Então o bode que teve sorte para Azazel, ele é apresentado vivo diante de Deus, que é lá na tenda, lá dentro do santuário, para expiação diante dele, para que se faça a expiação diante dele, não é por ele, para enviar ele para Azazel no deserto. Diante dele. A turma tem que saber o que quer dizer diante. Né? Continuando. Porque essa que é a questão. A turma quer refutar, quer falar mal de Ellen White, sei lá de quem é que seja, mas não é só Ellen White, não. Vamos próximo lá. Vamos para outra autoridade. Nós vamos falar agora do World Biblical Commentary do Levítico, que é uma enciclopédia mundial que ela faz comentários sobre Levítico também. Né? E quem é o comentarista é John Hartley. John E. Hartley. Ele fala o seguinte: quando o sumo sacerdote terminar de realizar os rituais de expiação, ele deve apresentar o bode vivo. Ele deve colocar ambas as mãos na cabeça do bode e confessar sobre todos os pecados do povo. Está na página 241 do World Biblical Commentary, né? Que foi feita, essa parte que faz é John Hartley. Ele não é adventista, né? Porque a turma não sabe. Tem muitos livros falando de cada livro bíblico. A turma não lê nada, né? A turma fica só naquela briguinha. Ah, mas é porque eu sou calvinista, eu sou não sei o que. Eu tô dizendo que é coisa muito pequena que a turma briga, né? Então, John Hartley fala sobre essa questão. Porque depois que terminou o ritual não tem mais ali. Vamos para mais coisa. Ele falou mais coisa aqui, né? Deixa eu botar a imagem aqui para vocês. Aí, ó. O sacerdote, ele vai colocar a mão ali sobre o bode, né? O bode que tem sorte para Azazel. Que eu não diria sorte, foi azarado, né? Esse bode ali recebe naquele ritual. É um ritual simbólico, mas na verdade, querendo ou não, transfere mesmo o pecado do povo de Israel, né? Então vamos lá. Continuando. Deixa eu botar aqui maior. Nós temos agora Jacob Migron. Vou falar outro. Jacob Migron. Migron. Vamos lá. O que é que Jacob Migron fala? A explicação mais plausível é que Azazel é o nome de um demônio que foi... deixa eu botar aqui para mim maior a letra para me ler. A explicação mais plausível é que Azazel é o nome de um demônio que foi enviscerado de seus antigos poderes demoníacos pelos legisladores sacerdotes. Primeiro, o bode que enviou não é uma oferta. Não é tratado como um sacrifício, exigindo abate, manipulação de sangue e coisas semelhantes. Nem tem o efeito de um sacrifício.
isto é, propiciação, expiação e assim por diante. Tá nesse livro aí do Jacob Micro, falando sobre Levíticos, né? Na página 168. Né? Se vocês forem ler lá, vocês vão ver esse comentário do Jacob. Aí alguém fala bem assim pra mim: ah, Delmo, mas eu penso diferente, eu penso que ele é um sacrifício. Não, gente. O bode não é sacrificar, não é um sacrifício. Porque se você for ler o Levítico 17, vai casar com isso que ele está dizendo. Por isso que é bom ouvir as pessoas que estudaram livro por livro, né? Que viram o contexto da região, o contexto da religião, o contexto de tudo isso aí. Porque olha o que acontece. O livro de Levítico aí vai mostrar o seguinte. No ritual, se a gente ler todo ali o ritual da expiação, a gente vai ver que o outro homem responsável, ele vai levar esse bode para o deserto. Ele não é morto. E o ritual de expiação precisa que aquele seja degolado. A vítima, né? No caso ali o cordeiro tem que ser degolado. O sangue tem todo retirado, espiado ali. Esse bicho não é. E ele também não pode ser uma oferta. Ainda que alguém queira dizer: ah, Delmo, mas você está me dizendo que Deus mandou uma oferenda para Azazel? Olha o que acontece. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. A gente tem que ter a mente no lugar e matutar tudo direitinho. O que a gente pode notar aí? Deixa eu tirar aqui essa parte do coisa e voltar para minha. A gente pode notar o seguinte, que eu vejo que as pessoas ela não tem um tato, né, para isso. O bode que vocês chamam de expiatório, que chama de Azazel, que não é bode expiatório. Primeiro que só em vocês falar isso já não tá correto. Porque tipo assim, um bode para Yahweh ou para Deus e um bode para o bode expiatório. Gente, um bode para o bode? Já que Azazel, segundo vocês, é bode expiatório, então é um bode que vai para o bode? Não tem lógica isso aí. Vocês estão entendendo? Não tem lógica. E outra questão é que esse bode, ele não pode ser uma oferenda, porque esse bode é impuro. Porque esse bode, ele deixou de ser um bode limpo, como que foi degolado, e agora é o bode responsável por todos os pecados que está no santuário e de toda a população de Israel. Se alguém está achando que Deus está mandando uma oferenda para aquela divindade que não é Deus, que não é nada, mas é uma divindade maligna, digamos assim, espírito maligno, o que acontece com isso aí? A gente tem que ter um pouco de cuidado, que aquela oferenda não é uma oferenda, porque ela é impura, ela não é limpa mais, ela foi feito todo um ritual místico e que ela agora é transgressora, é um bode transgressor, porque leva os pecados do povo. Ele não pode ser nem oferecido mais para aquele, ele vai ser morto no deserto. Como diz aí o Jacob, né? Vamos até botar maior para vocês aí, de novo. Ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Foi até bom que eu me alertei para isso. A explicação mais plausível é que Azazel é o nome de um demônio que foi enviscerado de seus antigos poderes demoníacos pelos legisladores e sacerdotes. Por quê? Porque o legislador e sacerdote mandou uma oferta, digamos assim, fosse na linguagem de vocês, que é impura, desdenhando dessa entidade. Primeiro, o bode que enviou não é uma oferta, não é tratada como um sacrifício, porque não sacrifica, exigindo abate, manipulação de sangue e coisas semelhantes, nem tem o efeito de um sacrifício, isto é, propiciação, expiação e assim por diante. Vocês têm que entender
que naquela cultura do Oriente Médio, deixa eu voltar aqui, naquela cultura do Oriente Médio, qualquer sacrifício precisa, holocausto que for, precisa de derramamento de sangue, mesmo nos pagãos. Inclusive você vê que o povo queimava os filhos ali pra Moloque, pra todo mundo. Não existe sacrifício sem queimar nada, sem espiar sangue. Vocês estão entendendo? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Então, mesmo para a entidade pagã, esse bicho não é um sacrifício. Vamos continuar aqui a outra leitura do Jacob, né? Finalizando essa parte do Jacob, né? Deixa eu botar aqui maior para vocês verem também. Vamos lá. Finalmente, poderia ser o nome de um demônio, no caso Azazel, o nome do demônio. Esta é a visão dominante na literatura midrástica, que remonta ao início do período pós-bíblico. 3. O livro de Enoque 4:6. Porque fala isso no seu livro, né? Ibn Ezra, né? Fala sobre isso também. E Rambam Maimônides, né? Que é Moshe Maimônides, Rambam, que eles aí são eruditos hebraístas, digamos assim, rabínicos, né? Na verdade, são eruditos, eles sabem muito bem o que estão falando. É apropriado por, primeiro, as estruturas sintáticas paralelas deste verso, pelo qual uma cabra é designada para o Senhor e outra para Azazel, o que implica que Azazel é o nome pessoal de um ser divino. Quando fala ser divino, não está falando de Deus, está falando que é um ser espiritual. Segundo, o deserto para o qual o bode é despachado. É a segunda questão. Pode ser o nome do deserto pelo qual o bode é despachado. E terceiro, é a morada dos demônios. A gente vai descobrir isso no livro de Isaías, Isaías 13, 34, e vários livros de Isaías. Ele diz que os demônios moram lá. É muito bem claro. No livro de Tobias, fala sobre isso. Adelmo, é o livro apócrifo. Não é, ele é deuterocanônico. Fala sobre isso, o livro de Tobias, que os demônios moram ali no deserto. Principalmente no Egito. Adelmo, mas aí é livros antigos. Mas vamos para Mateus 12, 34. Lucas 11, 24. Apocalipse 18. Fala a mesma coisa. O problema é que a turma quer tapar o sol com a peneira. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Por Ra-Satã. Como é que o deserto não é um lugar dessas criaturas? Que história é essa? A gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente quer desmentir tanto os comentários, que acaba querendo desmentir a Bíblia. Que é isso que eu tô vendo. Só tá faltando isso, as pessoas desmentirem os textos bíblicos. Né? Inclusive, na própria cultura judaica, ele diz que, como eu falei ali, no próprio comentário de Jacob, que Azazel também pode ser simbolizado como o nome de um despinhadeiro lá no deserto. O bode era solto para ele caminhando até ele cair lá pro deserto. Cair esse despinhadeiro, estrangulava, morria. Ou então aquelas criaturas lá, os bichos, os leões, as coisas, ia lá e matava ele. Ele ia morrer ali destruído, né? Ele não ia ter aquele tratamento do coisa, ele ia ser estrangulado, ia ser morrido ali, comido pelos outros bichos. Por quê? Porque ele era uma oferta impura, né? Vou até botar aqui um desenho. Lá em Israel tem esse monte aí que o povo chama de Azazel. É porque tem gente que não sabe disso. Aí tem até o desenho do bodezinho lá em cima do penhasco.
Essa que é a questão. Sem falar que o templo de Jerusalém ficava bem no alto, lá na cidade bem alta, lá na esplanada, né? No domo. No domo ali onde fica o domo, no Monte do Templo. E o Monte do Templo, aí eles iam para o outro lado lá do deserto, levava essa cabra para cair nesse despenhadeiro aí que vocês estão vendo o desenho aí. Que é uma outra tradição rabínica. Que esse despenhadeiro se chama Azazel. Que é o lugar onde os demônios moram também. Vocês estão entendendo que tudo está corroborando? Agora, vem outra questão. Deixa eu voltar aqui a minha imagem aqui. Uma coisa importante que eu não terminei as perguntas aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Eu fiz as enquetes e eu gosto de botar aqui pra vocês. Vamos lá. Então a pergunta: o bode é chamado de Azazel ou é para Azazel? Então a primeira resposta está na cara. O bode é para Azazel, não se chama bode Azazel. Que o texto fala: vai tirar sorte para o Senhor, e o outro bode para o bode emissário? Não existe isso, outro bode para Azazel. Então é um bode para Azazel. Então é para Azazel e não o bode que se chama Azazel. O bode emissário realmente representa Jesus? Olha, independente de quem seja Azazel, esse aí eu não vou dar uma definição, porque segundo algumas pessoas, o bode emissário, digamos assim, que não tem nada a ver com Azazel, mas o bode que eles mandam para o deserto, que despacha, segundo eles, esse bode representa Jesus. Aí é outra questão, porque o bode não é o demônio, o bode é só o bode. O bode que vai ser encaminhado para o coisa. Vamos lá. Segundo os cristãos, Jesus, quando ressuscita, ele fez o ritual no Santo do Santo, né? Entrou ali e desceu até a mais profundeza lá para levar os pecados e para perdoar os pecados das pessoas que estavam presas em cadeia, não foi isso? É isso que fala. Se a gente for fazer um paralelo, realmente, se Jesus por acaso for o bode que está vivo, for uma representação de Jesus também, querendo ou não, ele foi e desceu às profundezas do inferno para fazer isso. E quem está lá? E segundo o próprio Midrash judaico, se a gente for pegar algumas coisas da cultura ali do Oriente, diz que o Azazel é um anjo que foi preso nas profundezas, que Deus prendeu lá porque ele fez a humanidade pecar. É coisa para se pensar. Independente de que Azazel seja ou não, não importa, isso não influencia sobre Jesus perdoar o pecado de ninguém. Quem está falando para onde foi os pecados e não quem levou e quem morreu. Os bodes não tem nada a ver com Azazel. Os bodes são os bodes. Azazel é um destino final dos pecados. A outra pergunta: quem foi que disse que Azazel significa bode expiatório? É aquela pergunta: quem foi que disse isso? Que Azazel significa bode expiatório. Adelmo no hebraico, mentira. No hebraico, que é bode, e Azel só se pegar no aramaico fazendo um contorcionismo muito grande e mentindo muito, vai ser expiatório. O que sai. Já inventaram até isso. É o bode que sai. É o bode que vai embora. E vocês sabem que não é verdade. No dicionário Strong. Quem é Strong, por acaso? Strong, ele tem a verdade? Quer dizer que Strong sabe mais do que a maioria daquelas comunidades todas ali, beduínas, isso não existe. Assim como tem Strong, tem o Lexicus e tem vários dicionários. Eu não li o Strong, mas parece que o Strong não define.
Mas dizem por aí alguns que não, que lá fala. Mas tudo que Strong falou é verdade, porque Strong viveu na época com Moisés. Num paleo hebraico, paciência, né? A gente sabe que tudo é de tradição oral. Que aquela língua nem existe mesmo, esse hebraico novo não é nem aquele hebraico. Vamos lá. O bode emissário não era oferenda, pois não era puro. Então foi o que eu disse por último. O bode emissário, que não quer dizer nada, é o bode que foi enviado. O bode mensageiro que foi para lá. Esse bode emissário não era Azazel. Sem falar que no hebraico tem um nome para emissário. Eu não vou falar aqui, vocês pesquisem. Mas tem um nome lá, viu? Que não é Azazel, não. Sim, então vamos lá. O bode emissário não era uma oferenda, pois ele já era impuro. Nesse ritual era transferido os pecados todos do povo para esse bode. Era um bode transgressor. Como é que ele poderia ser? A divindade pagã não aceita esse tipo de oferenda. Eu poderia até dizer que se eu fosse usar pelo lado de Deus e Azazel, eu poderia dizer que Deus está até punindo o Azazel, falando, peraí, vou mandar para você aí os pecados do povo, para você aprender. Nesse sentido aí, até faz mais sentido do que o que eu vejo a turma falando aí. Né? Então, é essa a questão. Ela é uma oferta impura. O bode que estava todo limpinho foi usado no santuário. Né? Lá no Kadosh Kadoshim, no Santo Santoro, Santo Santuário, Santo Santíssimo, no lugar santo, lá que foi feito. E lá que foi feita a expiação. Como eu falei, a cultura judaica é didática. Ele está mostrando que os pecados, quando ele perdoa de alguém, ele tem que ir para algum lugar. E sabe com o que eu vou fazer? Sabe com o que eu vou fazer agora uma comparação? Jesus, por isso que eu usei lá livros do Novo Testamento. Jesus, quando expulsa os demônios do cara lá e joga nos porcos, os porcos fazem o quê? Se precipitam lá no penhasco. Pegou? Vocês pegaram aí a ligação? Os pecados são perdoados. Então Jesus, ele fez um ritual de Yom Kippur, digamos ali, instantâneo. Jesus transfere os pecados para o porco. É porque é fácil falar mal dos judeus, falar mal seja lá de quem for, e a gente vê tudo no Novo Testamento e ficar quietinho. Porque Jesus é judeu. Ele não tem legalismo. Mas Jesus é judeu. Então o que Jesus fez? Jesus transferiu o pecado do povo para aquele animal também. Para os porcos. E os porcos fizeram o quê? Foram depreciados dos penhascos. Por quê? Porque aqueles pecados do povo foi para os animais se mataram ali. Eles foram ali, morreram ali sufocados ali de cima. Ele não foi sacrificado como era para sacrificar uns animais puros. Ele caiu de lá, foi precipitado. E os pecados voltou para quem era. Aquela mesma linguagem de Jesus é a mesma de Levítico. Só é você fazer a análise. Jesus está sempre dizendo que é no deserto onde vive essas criaturas. Sabe qual é o problema? É porque a turma despreza os livros deuterocanônicos. Porque a turma adora falar mal da Igreja Católica, né? O livro deuterocanônico. Eu vejo até a pessoa falando assim, Adelmo, no Velho Testamento não tinha demônio. Jesus vem, aparece um monte. Eu falei, não, mentira, no Velho Testamento tem. É que tu não sabe. Ou você acha que o mundo foi assim, ali na época de Malaquias, deu um pause e já acordou com Herodes ali. Você nem sabe porque Herodes está ali. Você deveria ler o livro para saber porque Herodes chegou ali. A vida do ser humano não deu pause até Jesus nascer, não. Foi direto. De Malaquias, vai direto ali. Ali tem os macabeus, tem um monte de sucessão, pessoas que não eram do trono mesmo. O sacerdócio já era comprado.
Muitos sacerdotes até morriam dentro do santuário, porque não era sacerdote, era posição comprada. O Cohen, que era o sumo sacerdote, um bocado era comprado. Você vê que na época do Matatias, da Revolução Macabeia ali, os macabeus pegaram aquela briga toda, porque outros Cohen, outros sacerdotes que estavam ligados lá àquele governo helenizado, eles ofereceram coisas imundas ali dentro do santuário, a estátua de Júpiter, que é de Zeus, e tava tudo ali. A gente tem que ver todo esse contexto. Ah não, eu dormi de Malaquias e acordei Jesus nascendo. Não. Não é assim não. 400 anos o povo viveu e escreveu. E nesse livro fala sobre isso e tudo. A gente vê a ação diabólica já acontecendo ali. É vocês que não conhecem. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu já passei aí tudo que eu tinha de passar pra vocês. Né? Ficou muito grande. Eu falei sobre essas questões. Algumas culturas acham que esse bode emissário aí, nessa cabritinha, a cabra, ela Deus mandava para o Azazel lá no deserto, para o Azazel ficar, como é que eu poderia dizer, tipo uma noiva, né, que ia para ele, e ele deixava em paz o povo durante um ano. Mais ou menos tem esses comentários rabínicos, mas tudo aí da cultura lá e comentário, né? Tem também aqui o Azazel, mesmo que é prefigurado desse jeito, né? Com corpo de homem e com cabeça mestiça de homem, chifre de bode, pé assim, é um misto, né? Aí alguém fala bem assim pra mim: ah, Delmo, eu não acredito que seja esse não. Não é que o povo é hipócrita, o povo não acredita nisso aí. Mas se eu pegar, não acredito que Azazel seja um demônio peludo do deserto, porque Azazel na cultura do Oriente Médio vou ler aqui uma descrição do Wikipedia rapidinho, só para vocês entenderem. Aqui ó, vocês que gostam. Vamos lá, Wikipedia. Azazel, hebraico, em árabe, transliterado Azazil, segundo as crenças judaica e cristã e islâmica, é um anjo caído. Não tem outra coisa nessas crenças. É um demônio. Em hebraico, é o nome atribuído a um anjo que seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade. E por outro lado, uma figura misteriosa, que aparece por 3 vezes na Bíblia hebraica, relacionado expressamente com o ritual da expiação, que é do Yom Kippur, quando, na época do templo de Jerusalém, um bode era sacrificado ao Criador e outro era destinado para essa criatura, sendo este o último animal encaminhado para morrer no deserto, levando consigo os pecados do povo. Azazel também era conhecido como responsável pelo pecado da ira dos 7 príncipes do inferno. E aí tem toda a mitologia lá, né? A gente vai falar na Bíblia, né? A gente vê aí as versões. No livro de Enoque fala também, né? Que ele é um anjo caído, que é o dos vigilantes. E por aí vai. Vamos dar uma paradinha por aqui. Aí alguém fala bem assim pra mim: não, Del, mas eu não acredito não, porque esse negócio de demônio não é. Aí os hipócritas, né, os mentirosos. Porque depois os próprios mentirosos vai ver essa imagem aqui do Bafomé, né? Vou até botar grande pra vocês verem. Ah, não, mas daí é um demônio, porque tem cara de bode educando, não sei o que lá. Ah, isso daí pode ser, o do Levítico não pode. O de Levítico não é só porque foi a oferenda. E esse daí pode ser. Ó, eu vou dizer, viu? Ah, mas não pode não, senão o Ellen White pode ter um pouco de razão. Eu não quero saber o que vocês acham. A gente tem que parar com isso. Porque não é só Ellen White que acha isso, não. Autoridades hebraicas, judaicas, que não é a mesma coisa, rabínicas, talmúdicas, né, que fala do Talmud rabínico,
né? Daqueles tratados, Sanedrim e outros aí. Nós temos autoridades islâmicas que não são qualquer coisa como estão dizendo. Nós temos textos egípcios, textos de todo o Oriente Próximo ali, e a turma vem dizer que não é. Que é um bode emissário. Faça-me o favor, viu? É claro que é. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado. Agradeço. Era para ser pequeno, mas não teve como. 1h11 já estamos aqui. Então é isso aí. Eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram. Bom. Então, esteja presente aí nas nossas lives, né? Como eu falei, estaremos nesses vários canais que eu já falei no início. No YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitch TV e no COS TV. Esse COS TV é uma plataforma que é similar ao que é o YouTube hoje, né? Então eu vou deixar depois meus links aí. Se inscrevam, né? Outra questão aí também é esse QR Code. Uns amigos pediram para botar. Já me perguntaram antes, já vou repetir de novo. Alguns amigos pediram. Falaram, bota um QR Code de um Pix aí, a gente precisa fazer você. Se você quiser fazer, tá aí. Se não quiser, não faz também, não é obrigado não. Tá aí o QR Code, então contribua. Qualquer dúvida aí, vocês me falam aí. Se gostaram do texto, então vocês viram aí que nós temos Jacob Migro, né? Nós temos aí várias autoridades, Rambam, que é judaica, né? Tem Levine. E tem um monte ali que eu não vou ler, que vai tomar tempo. Tem uma bibliografia inteira que fala sobre esse assunto, que são autoridades no livro de Levítico. Ah, Deus, mas é que eu não quero porque a minha teologia da minha igreja reformada ou da igreja tradicional, eu não estou preocupado com isso, né? Ah, eu também não quero falar porque senão eu vou concordar pelo menos em parte com Ellen White e eu não gosto dela. Aprenda a ler também. Não é tudo que ela fala que é mentira. Porque a turma é assim. Todos esses falam. Ó, eu conheço aí, só que eu lembre, tem gente da Metodista, da Presbiteriana, da Igreja Batista, da Wesleyana, da Luterana, da Anglicana, tudo que tem essa visão aí. Mas ninguém critica ele, só critica a Ellen White, coitada, viu? Daí samba de qualquer jeito, não tem jeito não. Mas é isso aí, um abraço para todos os irmãos, Adventistas, Presbiteriana, Assembleia, todos eles. Quem gostou aí do texto, quem não concorda, paciência, né? Você vai falar, Delma, não concordo não, vou ficar com a questão tradicional, que fala que é o bode expiatório, é tudo Jesus, é isso por causa de Isaías, então só paciência, continue, aqui não tá pra tirar fé de ninguém, né? E é isso aí, galera, tchau, obrigado a todos e continue no nosso canal, tchauzinho.